Fiz Theta Healing e acessei informações que provavelmente são do período uterino. Como posso confirmar essas informações e como posso fazer para mudar a influência desse período na minha vida atual? Bom, essa realmente é uma pergunta bastante interessante. Chega para o nosso trabalho sempre, muitas vezes, muitas pessoas que acessaram ou começaram a acessar informações, né? Uma informação ou outra intrauterina a partir de muitos outros processos, né? Onde a pessoa está em estados alterados de consciência. O Theta Healing é um deles. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, por exemplo, assim, quando nós falamos de período intrauterino, de nascimento, da primeira infância, né? Esse período precoce, a fase pré e perinatal na nossa vida é um período muito delicado porque não vai haver outro momento na nossa vida onde a gente vai se desenvolver tanto, por exemplo, quanto no período intrauterino. Até os 3 anos de idade, o número de conexões cerebrais é o maior número que vai existir em toda a nossa história, né? A nível de conexões. Então, muitas coisas precisam ser levadas em consideração. Quando a gente fala desse território, não é simplesmente acessar uma informação. Acessar uma informação faz parte dentro, né, se a gente pudesse falar desse processo de tratamento, mas muitos outros ingredientes são necessários. Assim como a gente vai fazer um bolo, por exemplo, não tem a farinha, não tem o açúcar, não tem o recheio que a gente coloca, não tem o fermento, etc, etc, etc. Então não é um bolo simples, não, é um bolo recheado de muitos ingredientes, tá? Então quando a gente fala de acessar a informação, a gente está falando de apenas um ingrediente no meio de um todo. Primeiro assim, a pergunta, como eu posso confirmar? O corpo sabe todas as respostas, o corpo guarda todas as informações, inclusive do período lá da pré-concepção, da jornada do esperma, da jornada do óvulo, tudo isso está registrado em outros sistemas diferentes do nosso cérebro. Essas são memórias de procedimento, memórias implícitas do corpo e elas surgem de maneiras diferentes, por exemplo, como flashes, como sensações, etc. Se são memórias que são implícitas, são organizadas antes mesmo da minha cognição estar presente, segundo os neurocientistas, né, de 23 a 26 anos, que é quando o nosso cérebro ele completa a sua maturidade cognitiva, ok? Com todas as suas estruturas, esse período ele está em um período de desenvolvimento, então nós temos que levar isso em consideração. Primeiro que, através de um trabalho terapêutico de alguém que conheça sobre o território pré e perinatal e conhecer sobre o território pré e perinatal é toda a sua complexidade. Por exemplo, entre pré-concepção e nascimento existem 24 estágios. Em cada estágio pode acontecer um choque, um trauma. Existem coisas lindas também, mas a partir da descrição das pessoas dá para se identificar o estágio em que está acontecendo. A partir da descrição e identificando o estágio, existem pontos pré-natais no corpo onde você pode estimular e trazer mais informação à tona, ok? E a parte disso, né, como se liberar da influência desse período na vida atual. Na verdade, todos nós continuamos sendo influenciados pelo que aconteceu lá, porque aquilo organiza a estrutura da nossa vida, como o nosso sistema nervoso autônomo vai elaborar emoções, né? Nesses períodos precoces isso é organizado até hoje. Como eu vou me vincular com as pessoas ou a dificuldade de vínculos, me relacionar com as emoções ou a falta de relacionamento, ok? Então, nós temos pesquisas, inclusive, que constatam, comprovam, uma atrás da outra, né, que muitos problemas, inclusive sintomas físicos, são decorrentes de estresse gestacional, né? É um campo, de fato, muito vasto. Então, se a gente quiser trabalhar a influência desse período, nós temos que, o profissional tem que entender sobre esse campo e saber como fazer informações, porque às vezes emergem informações e não é só se lembrar. Por isso que eu falo, né? É só um pedacinho da receita, é uma parte do processo acessar as informações. Porque se aquilo está, né, configurado como uma ativação presa no sistema nervoso, nós precisamos fazer intervenções a nível do sistema nervoso. Se é na fáscia do músculo, muitos manejos como toques, né, pressões no corpo precisam ser organizadas. Você começa a entender que não é um território tão simples assim quanto alguém descobriu uma informação assim por uma imagem
apenas? Claro que eu estou dizendo, a informação ela é importante, mas ela faz parte de um processo muito mais complexo e ele precisa ser completo para que a gente possa liberar esses traumas e então isso deixar de ter uma influência negativa na nossa vida hoje, né? Quantas pessoas, eu sou uma delas, que me submeti a esse trabalho, né, de forma assertiva e muitos comportamentos, muitas daquelas influências negativas, elas tomam um viés mais positivo. Ou seja, nós podemos reorganizar de uma maneira muito mais produtiva e positiva na vida, mas é um bocado complexo. Isso a gente faz, né, na vivência pré e perinatal principalmente, que são aqueles 3 dias com um número de pessoas limitadas, que nós nos retiramos num lugar específico para isso, só a nossa turma ali, e nós vamos nos aprofundar nesses 3 dias, né, nesse material intrauterino, e na medida que ele vai emergindo, todas essas intervenções aqui, muitas outras, né, nós começamos a organizar lá com as pessoas. É realmente uma experiência incrível caso você esteja pronto, seja o seu momento e você não queira apenas acessar uma informação, mas se dar a oportunidade, né, de um trabalho mais completo dentro desse território. Essa é uma experiência única no Brasil, eu posso te garantir, porque não é simplesmente fazer regressões, isso tá cheio por aí. Regressão é apenas uma estrada que leva alguém a algum lugar, e quando chega nesse lugar, esse lugar é o território pré e perinatal, que nós precisamos ter muitas informações sobre ele. Então, se você sentir que você está pronto o suficiente, no link aqui da descrição desse vídeo, você pode entrar em contato com a nossa equipe e saber mais de como participar das próximas turmas, tá? Eu espero ter esclarecido aí com você a respeito, né, dessas informações que vieram no Theta Healing e ter ajudado muitas outras pessoas. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo e te vejo no próximo. Um abraço. Eu sou a Isa, nasci em Moçambique, vivi em Portugal, cresci em Portugal, agora vivo na Suíça e cheguei à SINAP São Manuel através da minha melhor amiga, Loli, e aí deu início ao lindo processo que eu estou a viver de crescimento e evolução que eu sinto. Nesta vivência presencial, acessei, por exemplo, ao lar divino, coisa que nunca tinha acessado antes, que eu não queria estar aqui. É uma coisa incrível, nunca poderia imaginar de acessar uma verdade assim tão forte. E foi isso mesmo que eu acessei durante o processo. E realmente dei conta que a vida não flui como deveria, como eu gostaria que fluísse, mesmo por causa dessa informação, né? E outras. E essa informação vem complementar todos os outros, as outras verdades que encontrei pelo caminho. É uma experiência incrível, vale a pena. Se é necessário fazer sacrifício a nível financeiro, vale a pena. Não tem outra palavra, mesmo vale a pena experienciar este trabalho. E o que eu sinto é que logo a chegada aqui foi como chegar em casa. Este ambiente assim é casa para mim. O que eu posso dizer é que esta experiência tem sido fantástica, supera todas as minhas expectativas e é muito importante que a pessoa venha com abertura. Uma abertura, ao menos a intenção de chegar aqui aberta para receber o que for que seja. Porque tudo aquilo que aparece é o que nós estamos preparadas para receber neste momento, no nosso processo, e ter paciência, como o Manuel diz, respeitar-nos, ter paciência, sermos gentis connosco mesmas e é incrível.